Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Cristo inunde o seu coração nesse dia. Que o Senhor Jesus te ilumine, te dê a direção e a sabedoria nas tuas decisões, nas tuas atitudes. Que bom estarmos juntos hoje em mais um devocional de fé, meditando na Bíblia, a palavra de Deus. Estamos lendo juntos o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, no capítulo 4, versículo 13, vamos meditar no que os líderes do Sinédrio, os líderes da religião judaica, disseram sobre Pedro e João, aqueles dois homens cheios do Espírito Santo que entraram no templo e na porta curaram um homem que era paralítico pelo nome de Jesus. Então Pedro e João entraram e a multidão os cercou e eles pregaram sobre Jesus, sobre a salvação. Então nós vimos que eles foram presos pelos líderes e então no outro dia tiveram a oportunidade de anunciar a esses também a palavra de Deus, com muita ousadia e sabedoria. Nós vimos que eles citaram, os profetas do Antigo Testamento, eles conheciam a palavra. O versículo 13 diz assim, Atos 4:13: Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Queridos, primeira coisa que me chama a atenção aqui é que eles olham para Pedro e João, sabendo que eles não tiveram as mesmas condições de estudos, as mesmas condições, de formação teológica, de formação escolar que eles tiveram. Sabendo que eles eram homens simples, homens normais, trabalhadores, eram pescadores. Mas eles reconhecem a ousadia. Eles ficam admirados. E diante do que Pedro e João falaram, eles precisam reconhecer que eles estiveram com Jesus. Se nós lembrarmos a história de Pedro e João, nós vamos lembrar que eles eram pescadores. E que Jesus foi lá e os escolheu lá no mar da Galileia. Naquela época, os homens de Israel, eles aprendiam em casa a ler e a escrever com seus pais. Tanto que você só podia ser considerado um homem adulto quando você fizesse uma leitura pública da Torá aos 12 ou 13 anos de idade. Geralmente os meninos faziam uma leitura de um trecho da Bíblia em público. E aí ele era considerado um homem adulto, Então é interessante que eles sabiam ler. Quando ali fala iletrados e incultos, não quer dizer que eles não soubessem ler, que eles fossem analfabetos, porque isso seria uma coisa muito estranha para um homem israelita. Porque todos os homens eram ensinados a ler e escrever pelos seus pais. Mas quando ele fala iletrados e incultos, quer dizer que eles não fizeram as escolas da época, porque haviam escolas. E haviam também, as escolas, elas não eram como as de hoje, que todos vão a elas, Porque, como eu falei, eram ensinados pelos pais. Mas eram escolas de estudos mais aprofundados. Era como se fosse, hoje em dia, um ensino médio, uma faculdade, um curso de teologia. Essas escolas mais aprofundadas, elas geralmente eram cursadas por pessoas que queriam se tornar lideranças na sociedade. Pessoas que iam se dedicar, por exemplo, os fariseus, eles tinham escolas, onde os mestres ensinavam. Os rabis,
os mestres, eles eram professores que ensinavam em escolas através do discipulado. Os seus discípulos andavam com eles, se assentavam com eles e eles ensinavam os seus discípulos. Porém, Pedro e João não andaram nessas escolas. Eles certamente, por serem homens simples, que tiveram até menos condições na vida, dedicados ao trabalho, não tiveram a oportunidade de estar nessas escolas. Mas eles andaram com Jesus. E você vai lembrar como Jesus era chamado. Ele era chamado de mestre, professor. Porque Jesus ensinava a palavra de Deus. Jesus ensinava as verdades eternas. Jesus ensinava as multidões. E também ensinava os seus 12. Jesus era um homem cheio de conhecimento. Mesmo o próprio Jesus não tendo andado nas escolas da época. Jesus ele foi educado por Maria e José e pelo próprio Pai, que lhe dava entendimento através do Espírito Santo da Escritura. Tanto que Jesus, aos 12 anos, estava no templo ensinando as autoridades, discutindo a palavra e ensinando eles. Olha só, Jesus aos 12 anos já tinha se igualado a essas autoridades que tinham conhecimento da palavra. Então Jesus era muito sábio. E andar com Jesus transmitiu a Pedro e a João conhecimento. Eles reconheceram que eles andaram com Jesus. As autoridades reconheceram que eles andaram por Jesus, porque homens que não haviam cursado as escolas da época, terem a ousadia e o conhecimento da palavra que eles tinham, só tinha um jeito. Tinham que ter andado com Jesus. A pergunta é, você tem andado com Jesus? Não apenas ido à igreja, mas você tem andado com Jesus? Você tem tido comunhão com Jesus? Você tem aprendido de Jesus? Jesus disse certa vez a uma multidão, se vocês estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, e eu vos aliviarei. Depois ele disse, tomem o meu jugo, que é suave, e aprendam de mim, e vocês terão descanso para suas almas. Quando aprendemos de Jesus e com Jesus, mas principalmente quando aprendemos dele, sobre ele, o ensinamento que ele traz, nós passamos a ter um tipo de sabedoria que nos dá descanso, um tipo de sabedoria que nos dá direção, um tipo de sabedoria que nos dá inclusive intrepidez e autoridade para ensinar, para anunciar a palavra de Deus. Por isso que eu digo, se você tem condições de estudar, de fazer uma faculdade, de fazer um curso técnico, faça. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Mas se você não teve esta condição na vida, você pode ainda assim aprender mais profundamente de Jesus, através da palavra de Deus, através da oração, da comunhão do Espírito Santo. Você pode aprender de Jesus. Por exemplo, esse momento de devocional é um momento de aprendizado. Você e eu, todos os dias, tiramos um tempinho para aprender de Deus. E isso tem grande valor. Porque tem pessoas que têm faculdade, que têm isso, têm aquilo, mas seu coração está cheio de arrogância. E elas não querem aprender de Deus. Elas sabem de muitas coisas, mas elas não sabem daquilo que pode lhes dar a vida eterna. Portanto, não é qualquer conhecimento que tem valor. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas. Paulo chega a dizer, aonde estão os sábios? Aonde estão os magistrados, os líderes, as autoridades? Deus escolheu os que não eram, para confundir os que eram. Deus pegou os simples. E eu volto a dizer, isso não exclui de nós a possibilidade de estudar formalmente. Eu mesmo estou estudando sempre. Nesse momento da minha vida eu estou fazendo um doutorado. Já fiz faculdade, fiz mestrado, especialização, agora estou fazendo doutorado. É isso que vai me garantir a salvação? Não. É isso que vai me dar
mais profundidade com Deus? Não, mas vai me dar conhecimento diante dos homens, para que eu possa também andar em certos círculos e entrar em certos lugares para anunciar o nome de Jesus. Porque tem certos lugares e espaços da sociedade que apenas você tendo um canudo você vai poder entrar naquele lugar. Portanto, também, se Deus te dá a oportunidade de estudar, se Deus te dá esta oportunidade, você pede isso a Deus também, Deus te dá. E você pode ocupar lugares que Deus quer que você ocupe na sociedade. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, quero pedir que o Senhor tire do nosso coração todo tipo de arrogância. Arrogância daqueles que acham que sabem alguma coisa porque tem estudo neste mundo. E também o Senhor tire o sentimento, qualquer tipo de sentimento de inferioridade que há no coração daqueles que não tiveram oportunidade de estudar. Porque diante de Ti, Senhor, não importa o nosso diploma, não importa o nosso canudo, o nosso currículo. Importa, Senhor, o nosso coração. Importa, Senhor, o conhecimento que temos de Ti, pois esse é o único conhecimento capaz de nos dar a salvação. Queremos Te conhecer mais, Senhor. E queremos com ousadia, como Pedro e João, anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Com sabedoria que vem do Senhor. E obrigado, Senhor, porque mesmo sem ter um conhecimento formal, o Senhor dá um tipo de conhecimento aos homens, um tipo de sabedoria aos homens, que é profunda e que pode nos dar condições de ensinar a outros. Senhor, eu peço, capacita este homem, esta mulher que me ouve, capacita esse irmão, esta irmã, a aprender mais de Ti, a andar contigo e a querer, Senhor, também se desenvolver mais. Que você possa, Senhor, que essa pessoa possa entrar pelas portas que o Senhor quer que ela entre. Desenvolver-se, Senhor, aprender mais, crescer mais. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada homem e cada mulher. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe esse devocional para que mais pessoas aprendam a palavra de Deus. E eu quero citar uma coisa aqui antes de encerrar. Se você tem o desejo de prosseguir nos seus estudos, quem sabe o desejo de fazer uma faculdade, um curso, quem sabe o desejo de se aprofundar na palavra de Deus, fazer um estudo na área da teologia, você pode contar com a minha ajuda. Eu trabalho em uma faculdade e eu desenvolvo cursos nessa área, sou inclusive coordenador de um curso na área da teologia. Temos o curso livre também para quem ainda não tem estudo suficiente para fazer uma faculdade. Temos o curso superior também, temos pós-graduação. Se você tem interesse em estudar, em aprender mais de Deus, se você tem também interesse em fazer de repente um outro curso, você pode me chamar no privado, eu posso lhe orientar, lhe ajudar a escolher a opção certa. Você pode estudar hoje em dia de casa, fazer um curso à distância. Existem muitas oportunidades. Eu tenho orientado muitas pessoas, inclusive até para conseguir bolsas em outras instituições, muitas vezes, onde tem oportunidade de outros cursos, para ajudar você a se desenvolver. Se você tem interesse de ter uma orientação para os estudos, pode me procurar. Com alegria e gratuitamente farei isso e irei lhe ajudar. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você. Até amanhã.